A porta da minha casa bateu às 3 da manhã. Quando abri, minha vida mudou para sempre. Era minha irmã gêmea, Júlia, quase irreconhecível, coberta de hematomas e cortes. O marido dela, aquele empresário perfeito aos olhos de todos, escondia um monstro. Foi então que tomei a decisão que mudaria tudo. Troquei de lugar com ela. E o que eu presenciei com meus próprios olhos, ainda hoje me deixa em choque. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. O vento soprava forte naquela noite de outono enquanto eu finalizava algumas ilustrações para um livro infantil. Como freelancer, estava acostumada a virar noites. Meu apartamento era meu refúgio. Organizado, silencioso, só meu e de meu gato Boris, que dormia enrolado no sofá. Olhei para o relógio. 2h47 da manhã. Foi quando a campainha soou, um toque insistente e desesperado que me fez saltar da cadeira. Ninguém me visitava àquela hora. Por um momento considerei ignorar, mas o som não parava. Urgente, frenético. Olhei pelo olho mágico e vi uma figura encurvada, cabelos empapados pela chuva. Abri a porta com cautela e meu coração parou. Ali estava Júlia, minha gêmea idêntica, quase irreconhecível. Um de seus olhos estava completamente fechado, inchado e roxo. Sangue seco marcava um corte no lábio inferior. Ela tremia violentamente, encharcada. Meu Deus, Júlia! Puxei-a para dentro rapidamente, trancando a porta atrás de nós. Ela mal conseguia andar. O que aconteceu? Quem fez isso? Ela caiu no meu sofá, desabando em soluços. Boris acordou assustado e se afastou. Corri para buscar toalhas e um kit de primeiros socorros. Quando voltei, Júlia ainda tremia, abraçando-se como se pudesse se despedaçar a qualquer momento. Foi o Victor, ela finalmente sussurrou, sua voz rouca e quebrada. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Victor Mendes, seu marido de 3 anos, um empresário respeitado, herdeiro de uma fortuna, sempre elegante e educado em público. Eu sempre desconfiei de seu sorriso ensaiado, de sua forma controlada de falar. Algo nos olhos dele nunca me convenceu. Enquanto limpava cuidadosamente o sangue de seu rosto, Júlia contou entre lágrimas como sua vida de aparente luxo era uma prisão. As agressões começaram sutis. Críticas, insultos, pequenos empurrões. Foram escalando até socos, chutes. Naquela noite, ele quase a estrangulou. Por que você nunca me contou, Júlia? Por que não foi embora? Não é tão simples, Laura. Ela estremeceu quando pressionei um algodão embebido em antisséptico em seu corte. Ele controla tudo. Meu celular, meus e-mails, minhas contas bancárias. Tem câmeras pela casa toda. Se saio, ele sabe exatamente onde estou, com quem falei. Bom, podemos ir à polícia agora mesmo, sugeri, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Júlia soltou uma risada amarga que terminou em um soluço. A polícia? O pai dele praticamente financia metade do departamento. O comissário janta na nossa casa. Não haveria inquérito, só eu voltando para casa com ele ainda mais furioso. Ela explicou que Victor mudou completamente nos últimos meses, depois que seu avô faleceu. Tornou-se obsessivo, paranoico. Ele esconde algo no escritório dele. Documentos que encontrei por acidente. Quando perguntei sobre eles, ele enlouqueceu. Júlia me contou que o avô de Victor havia deixado uma herança significativa, mas algo naqueles papéis a deixou inquieta. Ela não conseguiu ver detalhes, apenas percebeu o nome dela em alguns documentos antes de Victor surtar. Ele não vai se divorciar de mim, Laura. Disse que estou ligada a ele pela herança, que se tentar fugir, vai me destruir. Dei a ela analgésicos e a ajudei a tomar um banho quente. Emprestei-lhe roupas secas e a instalei no quarto de hóspedes. Em minutos, ela dormiu, exausta, sua respiração ainda entrecortada por pequenos soluços. Voltei para a sala, olhando para as manchas de sangue nas minhas almofadas. Minha mente fervilhava.
Como aquele homem podia fazer isso e continuar aparentando ser um cidadão exemplar? Como ninguém percebia? Como eu o não percebi antes? Passei o resto da madrugada pesquisando. Vasculhei tudo sobre Victor Mendes, sua empresa, sua família. Na superfície, tudo parecia impecável. Fotos em eventos beneficentes, reportagens sobre seus negócios bem-sucedidos, entrevistas onde falava sobre ética empresarial. Quando Júlia acordou por volta do meio-dia, seu rosto estava ainda pior, os hematomas escurecendo, o olho completamente fechado. Sentei-me ao lado dela na cama e respirei fundo. Tenho um plano, disse. Vou trocar de lugar com você. Júlia me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Do que você está falando? Vou me passar por você. Entrar na casa, descobrir o que Victor está escondendo, reunir provas contra ele. Não! Júlia se sentou abruptamente, estremecendo de dor. Você não faz ideia do que ele é capaz, Laura. Ele vai perceber, ele vai... Somos idênticas, Júlia. Sempre fomos. Lembra como enganávamos nossos professores no colégio? Isso foi há 15 anos. Não é uma brincadeira de adolescente. Victor conhece cada detalhe do meu corpo, meus gestos, minha voz. E você vai me ensinar, me contar tudo, como ele gosta do café, que lado da cama prefere, como você deve se comportar. Preciso entender o que está acontecendo e conseguir provas. É nossa única chance. Discutimos por horas. Finalmente, Júlia cedeu, exausta e sem alternativas. Passamos o restante do dia em uma preparação intensa. Júlia me contou cada minúcia de sua vida com Victor, suas rotinas, os nomes dos empregados, como ela deveria se comportar na presença dele. Nunca o olhe diretamente nos olhos a menos que ele peça. Mantenha a voz baixa. Não questione nada do que ele diz. Cortei meu cabelo para ficar exatamente como o dela. Pratiquei sua assinatura, sua forma de andar, até seu jeito de segurar a xícara de café. Memorizei os códigos de acesso que ela conhecia, os nomes dos seguranças, as regras da casa. Há algo mais, Júlia sussurrou, sem conseguir me encarar. Victor gosta de controlar tudo, inclusive na cama. Se ele quiser... Engoli em seco, entendendo a implicação. Vou lidar com isso quando chegar a hora. Na manhã seguinte, vesti as roupas que Júlia usava quando chegou, agora limpas e secas. Ela me ajudou com a maquiagem, criando artificialmente alguns hematomas mais leves para manter a continuidade, caso Victor esperasse vê-los. Você vai ficar aqui, disse a ela, entregando-lhe um celular pré-pago. Só atenda ligações minhas, não saia por nada. Se eu não entrar em contato em 3 dias, procure este advogado. Entreguei a ela o cartão de um amigo de confiança. Nos abraçamos na porta, ambas tremendo. Eu volto, prometi, com provas suficientes para colocar aquele monstro atrás das grades. Peguei um táxi até um ponto a 2 quadras da mansão de Victor. Ao me aproximar dos enormes portões de ferro, meu coração martelava no peito. Respirei fundo, ajustando minha postura para a ligeira curvatura que Júlia havia desenvolvido, a postura de alguém sempre à espera de um golpe. O segurança me reconheceu imediatamente como Júlia. Seu rosto impassível não demonstrou surpresa ao ver meus ferimentos. Apenas acenou e abriu o portão. Aquilo me gelou. Era tão comum Júlia voltar machucada que ninguém sequer reagia. Caminhei pelo jardim impecável, sentindo-me observada por câmeras invisíveis. A mansão se erguia à minha frente, imponente e fria. Tirei a chave da bolsa com mãos trêmulas e abri a porta principal. O interior era exatamente como Júlia havia descrito. Mármore polido por todos os lados, obras de arte caras, móveis elegantes que pareciam nunca terem sido usados. Uma casa de revista, não um lar. E ali, sentado na sala de estar com um tablet nas mãos, estava Victor Mendes. Alto, impecavelmente vestido mesmo em casa, cabelos escuros penteados para trás, maxilar definido. Ele ergueu os olhos quando entrei e senti um arrepio percorrer minha espinha.
Não havia nada em seus olhos, nenhuma emoção, nenhuma centelha, apenas um vazio calculista. Então você decidiu voltar, disse ele, sua voz controlada e fria. Um sorriso sem humor curvou seus lábios. Inteligente da sua parte. Victor levantou-se em um movimento fluido e se aproximou de mim. Instintivamente, dei um passo para trás. Seu sorriso se alargou ao perceber meu medo. Era exatamente a reação que ele esperava. Como está sua caminhada matinal? Perguntou com ironia na voz. Espero que tenha clareado suas ideias. Baixei o olhar como Júlia havia me instruído. Sim, sinto muito pelo que aconteceu. Ele ergueu meu queixo com força, examinando os hematomas em meu rosto. Seu toque fez meu estômago revirar, mas mantive o papel. Victor não examinava os machucados com preocupação, mas como um artista avaliando sua obra. Sua mãe está preocupada com você, disse ele, soltando meu queixo bruscamente. Ela preparou um de seus chás especiais. Está esperando na sala de jantar. A mãe de Victor. Júlia havia me alertado sobre ela. Cecília Mendes era aparentemente uma dama da sociedade, sempre impecável, envolvida em causas beneficentes. Nos bastidores, era tão perigosa quanto o filho. Encontrei-a sentada à enorme mesa de jantar. Uma mulher nos seus 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente tingidos, joias discretas mas obviamente caras. Seu rosto exibia uma expressão de preocupação que não alcançava seus olhos. Querida, finalmente. Estávamos tão preocupados, disse ela com falsa doçura. Aproximou-se, abraçando-me levemente. Sussurrou em meu ouvido. Da próxima vez que fugir, será muito pior. Gelei. A ameaça foi tão casual, tão calmamente pronunciada. Sentei-me à mesa, sentindo minhas pernas tremerem. Cecília empurrou uma xícara fumegante em minha direção. Beba, querida. Ajudará com a ansiedade. Olhei para o líquido âmbar. Júlia havia me alertado. Nunca beber nada oferecido por Cecília. Eram sempre sedativos ou calmantes não prescritos, para mantê-la dócil e confusa. Obrigada, murmurei, levando a xícara aos lábios, mas sem de fato beber. Abaixei-a rapidamente, fingindo uma pontada de dor no lábio cortado. Oh, está quente demais? Cecília perguntou sem real preocupação. Deixe esfriar um pouco. Victor voltou à sala, agora falando ao celular. Negócios, aparentemente. Seu tom era completamente diferente, profissional, educado, até mesmo charmoso. Uma máscara perfeita. Beba seu chá, Júlia, disse ele, tapando o microfone do celular por um momento. Uma ordem, não um pedido. Fingi mais um gole, mantendo os lábios fechados. Victor assentiu, satisfeito, e continuou sua conversa telefônica. Quando ele se afastou, discretamente derramei um pouco do chá na planta ao meu lado. Cada vez que um deles olhava, fingia outro gole. Vá se limpar, ordenou Victor ao terminar a ligação. Temos um jantar com o prefeito hoje à noite. Vista o vestido azul marinho, não o preto. E cubra esses hematomas adequadamente. Subi as escadas, sentindo o olhar deles em minhas costas. A casa era ainda mais opressiva por dentro do que parecia. Câmeras de segurança em cada corredor, fechaduras eletrônicas nas portas, tudo monitorado por um sistema central que, segundo Júlia, só Victor controlava completamente. O quarto de Júlia, não o quarto do casal, mas um quarto de hóspedes onde ela era obrigada a dormir, era impessoal e austero. Uma cama de solteiro, uma cômoda, nenhuma decoração ou toque pessoal. Uma cela com lençóis de alta qualidade. No banheiro, encontrei a maquiagem que Júlia mencionou, especificamente comprada para cobrir hematomas. Ao lado, uma fileira de frascos de medicamentos prescritos em seu nome. Antidepressivos, ansiolíticos, soníferos, todos em doses alarmantes. Abri algumas gavetas, procurando mais pistas. Tudo era organizado com precisão militar. Roupas dobradas perfeitamente, todas em tons neutros. Nada vibrante ou expressivo, nada que lembrasse a Júlia que conheci, criativa,
cheia de vida. Ouvi passos no corredor e rapidamente fechei as gavetas. A porta se abriu sem aviso. Cecília entrou, trazendo outro copo. Você não terminou seu chá, disse ela, colocando a nova xícara sobre a cômoda. Beba tudo. Victor insiste que você esteja calma para o jantar desta noite. Assenti obedientemente. Sim, senhora. Obrigada. Ela me estudou por um momento, os olhos percorrendo meu rosto, minha postura. Havia algo calculista em seu olhar, como se procurasse falhas. Mantive a cabeça baixa, imitando a submissão que Júlia havia demonstrado. Estou feliz que tenha voltado para casa, querida, disse ela, sua voz melíflua. É onde você pertence, não é? Ao lado de Victor. Ele só quer o melhor para você. Quando ela saiu, tranquei a porta e despejei o chá no vaso sanitário. Precisava manter a mente clara. O jantar com o prefeito seria minha primeira prova real, ter que interagir socialmente como Júlia, sob os olhares vigilantes de Victor e sua mãe. Encontrei o vestido azul marinho mencionado, conservador, de mangas compridas para esconder possíveis marcas nos braços. Usei a maquiagem para cobrir os hematomas. No espelho, a transformação era completa. Eu era Júlia agora. Não a Júlia vibrante que cresceu comigo, mas esta versão apagada e temerosa que Victor havia criado. Às 7, desci as escadas. Victor esperava no hall de entrada, impecável em um terno feito sob medida. Ele me avaliou de cima a baixo, procurando falhas. Aceitável, disse finalmente. Lembre-se das regras para esta noite. Sorria, seja agradável, mas fale apenas quando perguntada diretamente. Nada sobre negócios. No carro, Victor revisou detalhes do jantar. O prefeito Roberto Almeida era seu aliado importante. Estava trazendo um investidor estrangeiro interessado em um novo empreendimento imobiliário. O terreno está praticamente garantido, disse Victor. Apenas alguns ambientalistas irritantes protestando, mas o Roberto está cuidando disso. O restaurante era o mais exclusivo da cidade. Fomos conduzidos a uma sala privativa onde o prefeito já aguardava com um homem corpulento de terno caro, apresentado como Sr. Kowalski. Victor! O prefeito se levantou sorridente. E a adorável Júlia? Como está, minha querida? Forcei um sorriso tímido. Estou bem, obrigada. Júlia está um pouco indisposta, interveio Victor rapidamente. Uma enxaqueca persistente. O jantar progrediu em uma névoa de sorrisos falsos e palavras cifradas. Aos poucos, comecei a entender que estavam discutindo um empreendimento em uma área de preservação ambiental. O investidor estrangeiro parecia especialmente interessado em como as licenças seriam obtidas tão rapidamente. Os obstáculos foram superados, disse o prefeito com um sorriso cúmplice. A comissão ambiental votará a favor na próxima semana. E quanto aos protestos da comunidade local? Perguntou o Sr. Kowalski. Nada que uma boa cobertura de imprensa não resolva, respondeu Victor, confiante. Tenho alguns jornalistas na folha de pagamento. E se alguns ativistas forem mais insistentes, temos formas de lidar com isso. Foi quando cometi um erro crucial. Mas aquela área não tem uma nascente protegida por lei federal? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Um silêncio gélido caiu sobre a mesa. Os 3 homens me encararam e senti Victor enrijecer ao meu lado. Seu sorriso permanecia, mas seus olhos haviam se tornado lâminas de gelo. Júlia está muito interessada em conservação ultimamente, disse ele, rindo forçadamente. Doce, mas são assuntos técnicos demais. Por que não conta ao senhor? Kowalski sobre aquela exposição de arte que visitamos? Seu pé pressionou o meu sob a mesa com força brutal. Um aviso claro. Desculpem, murmurei. Devo ter lido algo sobre isso, em alguma revista. O jantar continuou, mas percebi que algo havia mudado. Victor me observava mais atentamente, seus olhos se estreitando quando achava que eu não estava olhando. O prefeito lançava olhares confusos em minha direção, enquanto o investidor parecia apenas irritado pela interrupção. No caminho de volta,
O silêncio no carro de luxo era sufocante. Finalmente, Victor falou, sua voz perigosamente calma. Desde quando você se interessa por legislação ambiental, Júlia? Senti um frio na espinha. Eu li algo sobre isso em uma revista, no consultório do médico. Interessante, disse ele lentamente, considerando que sua última consulta foi há mais de 3 semanas. Meu estômago afundou. Ele estava testando-me e eu havia falhado. Precisava recuperar o controle da situação. Deve ter sido online, então, disse, tentando soar confusa. Desculpe se falei algo errado. Esses remédios às vezes me deixam confusa. Victor continuou me estudando, seu rosto uma máscara impenetrável. Quando chegamos à mansão, ele foi direto para seu escritório sem dizer mais nada, trancando a porta atrás de si. O som daquela fechadura foi como um alerta. Eu precisava ser muito mais cuidadosa. Subi para o quarto, trêmula. Pela janela, observei os seguranças patrulhando o perímetro da propriedade. Estava presa em uma gaiola dourada, assim como Júlia estivera. Mas diferente dela, eu tinha um propósito claro: encontrar provas e entender o que Victor estava escondendo sobre a herança mencionada. O escritório dele, segundo Júlia, era onde guardava todos os documentos importantes. Era lá que ela havia visto os papéis que desencadearam a fúria dele. Era lá que eu precisava entrar, de alguma forma. Deitei-me na cama estreita, olhando para o teto. Por quanto tempo conseguiria manter esta farsa? Victor já estava desconfiado após apenas um dia. E o que aconteceria quando descobrisse a verdade? Acordei ao amanhecer com o som de passos no corredor. Meu coração acelerou quando a maçaneta da porta girou, mas estava trancada pelo lado de dentro, uma das poucas defesas que Júlia tinha. Houve uma batida firme. Júlia, abra. A voz de Victor soava impaciente. Levantei-me rapidamente, ajeitando meu cabelo desgrenhado e checando meu rosto no espelho. Os hematomas verdadeiros começavam a mudar de cor, mas ainda eram visíveis. Respirei fundo, preparando minha máscara de submissão, e abri a porta. Victor estava completamente vestido para o trabalho, seu terno impecável, como sempre. Ele me analisou por um momento. Há comprimidos na mesa de cabeceira. Tome-os. Olhei para onde ele indicava. 2 comprimidos brancos ao lado de um copo de água. Sem identificação, sem embalagem. O que são? Perguntei baixinho. Seu novo ansiolítico. O médico ajustou a dose. Seu tom não permitia questionamentos. Peguei os comprimidos, fingindo colocá-los na boca, enquanto disfarçadamente os prendia entre meus dedos. Bebi a água, engolindo ruidosamente. Boa garota, disse ele, com o mesmo tom que usaria para elogiar um cachorro obediente. Estarei fora o dia todo. Minha mãe cuidará de você. Assim que ele saiu, corri ao banheiro e guardei os comprimidos em um pequeno bolso costurado dentro de minha roupa íntima, um esconderijo que tinha preparado antes de vir. Não fazia ideia do que eram, mas suspeitava fortemente que não fossem medicamentos legítimos. Desci para o café da manhã, onde Cecília já aguardava, elegante como sempre em um conjunto de seda. Ela sorriu ao me ver, aquele sorriso que nunca alcançava seus olhos. Como dormiu, querida? Parece um pouco tensa. Estou bem, só cansada, respondi suavemente. O chá de ontem à noite devia ter ajudado. Seu tom era levemente acusatório. Beba seu suco, é uma receita especial, cheia de vitaminas. O suco tinha uma coloração alaranjada estranha e um leve odor amargo sob a doçura. Fingi beber, umedecendo apenas os lábios. Preciso terminar alguns bordados no meu quarto, disse Cecília depois do café. A empregada virá para limpar. Não a incomode com perguntas desnecessárias. Quando ela subiu, fiquei sozinha na enorme cozinha. Era minha primeira oportunidade de explorar sem olhos vigilantes. Precisava agir rapidamente. A empregada, Rosa, entrou poucos minutos depois. Uma mulher de meia idade com olhos sempre baixos.
Júlia havia mencionado que ela trabalhava na casa há anos, mas parecia aterrorizada demais para ajudar. Bom dia, senhora, disse ela formalmente. Bom dia, Rosa, respondi, observando sua reação ao tom mais amigável. Ela pareceu momentaneamente surpresa. Enquanto ela limpava, notei um hematoma parcialmente escondido pela manga de sua blusa. Nossos olhares se cruzaram por um instante e vi algo neles. Reconhecimento, talvez. Ela também era uma vítima naquela casa. Precisa de alguma coisa, senhora? Perguntou, percebendo meu olhar. Na verdade, baixei a voz. Você sabe onde o Sr. Victor guarda a chave do escritório? O pânico atravessou seu rosto. Não sei de nada, senhora. Por favor, não me pergunte essas coisas. Ela saiu rapidamente e percebi que havia cometido um erro. Precisava ser mais cuidadosa. Os funcionários da casa provavelmente relatavam tudo a Victor. Passei a manhã explorando discretamente os cômodos do primeiro andar, sempre atenta a câmeras de segurança. A mansão era imensa, mas estranhamente vazia de vida. Não havia fotos pessoais, álbuns de família, nada que indicasse que pessoas reais viviam ali. No escritório de Cecília, não trancado, ao contrário do de Victor, encontrei álbuns de recortes de jornais e revistas, todos sobre a família Mendes, eventos sociais, inaugurações de projetos, fotos com políticos e celebridades. A imagem pública cuidadosamente construída. Também encontrei uma agenda elegante. Folheando-a rapidamente, notei uma entrada para aquela sexta-feira. Reunião de sucessão, 10 horas, Escritório Almeida. A mesma letra fina e precisa havia escrito ao lado. Documentos médicos. Uma voz atrás de mim me congelou. O que você está fazendo aqui? Cecília estava parada na porta, seu rosto uma máscara de fúria contida. Fechei a agenda rapidamente. Desculpe, eu estava procurando um livro para ler. No meu escritório privado? Sua voz era cortante como gelo. Volte para seu quarto, agora. No caminho para o segundo andar, notei algo que não havia percebido antes. Uma porta no final do corredor, próxima ao escritório de Victor. Diferente das outras, esta tinha um sistema de trava eletrônica com teclado numérico e leitor biométrico. O que poderia ser tão valioso a ponto de precisar dessa segurança extra? De volta ao quarto, sentei na beirada da cama, processando o que havia descoberto. A reunião de sucessão mencionada na agenda provavelmente se referia à herança que Victor havia mencionado. E os documentos médicos? Um arrepio percorreu minha espinha. Estariam planejando alguma coisa envolvendo a saúde de Júlia? No início da tarde, Cecília apareceu novamente, carregando outra xícara. Seu sorriso estava de volta, mas seus olhos permaneciam frios. Trouxe um pouco de chá para acalmar seus nervos. Victor ligou, está preocupado com seu comportamento recente. Peguei a xícara fingindo gratidão. Obrigada. Sinto muito por entrar em seu escritório. Todos cometem erros, querida. Seu tom era falsamente doce. Apenas certifique-se de não repeti-los. Ela ficou parada, observando-me, claramente esperando que eu bebesse o chá ali mesmo, na frente dela. Levei a xícara aos lábios, fingindo um pequeno gole. Termine tudo, ordenou ela. É para seu próprio bem. Tomei outro gole falso, mantendo o líquido entre os lábios e os dentes. Quando ela finalmente saiu, satisfeita, corri para o banheiro e cuspi o chá no vaso. O pouco que havia tocado minha língua tinha um sabor amargo e químico, confirmando minhas suspeitas. Estavam me drogando. Ao cair da noite, comecei a fingir os efeitos que Júlia havia descrito. Caminhei mais lentamente, com passos ligeiramente cambaleantes. Deixei meu olhar ficar desfocado, minhas respostas mais lentas e confusas. Durante o jantar, derrubei acidentalmente um garfo. Os remédios estão funcionando bem, comentou Cecília para Victor, que havia retornado. Ela está bem mais dócil. Victor assentiu, satisfeito. Ótimo. O Dr. Martins confirmou que estará na reunião de sexta-feira. Garantiu que o laudo estará pronto. E quanto ao advogado? Tudo resolvido. Ele preparou os documentos de tutela.
Uma vez que o médico confirme a incapacidade, assumiremos controle total. Mantive a expressão vazia, mas minha mente trabalhava furiosamente. Agora era claro. Planejavam declarar Júlia legalmente incapaz e assumir controle de algo, provavelmente a herança mencionada. O esquema todo começava a fazer sentido. Após o jantar, Victor foi para seu escritório como sempre. Cecília retirou-se para seu quarto, alegando uma leve dor de cabeça. Era minha oportunidade de explorar a casa com mais liberdade. No segundo andar, aproximei-me silenciosamente da porta misteriosa com o sistema de segurança avançado. O painel digital brilhava suavemente no corredor escuro. Sem a impressão digital de Victor e sem o código, era impossível abrir. Continuei explorando, agora prestando atenção especial a possíveis esconderijos. Em um dos banheiros de hóspedes, notei algo estranho na decoração. Um pequeno cofre disfarçado como aquecedor de toalhas. Estava trancado, claro, mas sua presença era intrigante. Por que um cofre num banheiro raramente usado? Voltei ao quarto de Júlia, fechando a porta silenciosamente. Precisava encontrar uma forma de contatar minha irmã, mas não podia arriscar usar os telefones da casa. Provavelmente eram monitorados. Enquanto procurava por possíveis esconderijos no quarto, ouvi passos se aproximando. Rapidamente deitei na cama, fingindo estar semiconsciente sob o efeito de medicamentos. A porta se abriu sem aviso prévio. Victor entrou, observando-me com olhos calculistas. "Ainda acordada?" perguntou ele, aproximando-se da cama. Murmurei algo ininteligível, deixando meus olhos desfocados. Ele se sentou na beirada da cama e passou os dedos pelo meu cabelo, num gesto que seria carinhoso se não fosse tão possessivo. Lutei contra o impulso de me afastar. "Você tem agido estranhamente, Júlia", disse ele, sua voz perigosamente suave. Primeiro aquela pergunta no jantar com o prefeito, depois vasculhando o escritório de minha mãe. Senti um frio na espinha, mas mantive a expressão vazia. "Os medicamentos devem estar ajudando", continuou ele. "Sexta-feira, tudo estará resolvido. Você entende o que estou dizendo?" Assenti vagamente, como se estivesse apenas parcialmente compreendendo suas palavras. "Bom", ele se levantou. "Durma bem, querida. Amanhã será um dia importante." Quando ele saiu, permaneci imóvel por longos minutos, meu coração martelando no peito. A confirmação estava ali. Sexta-feira era o dia decisivo. Restavam apenas 2 dias. Precisava descobrir mais, e rapidamente. Não dormi aquela noite. Em vez disso, planejei. Precisava entrar no escritório de Victor, mas a segurança era impenetrável. Precisava de uma estratégia, uma distração. E precisava encontrar um meio de comunicação com o mundo exterior. Ao amanhecer, uma ideia começou a se formar em minha mente. Era arriscada, mas poderia funcionar. O dia seguinte começou como os outros. Victor saiu cedo para o escritório após certificar-se de que tomei os medicamentos. Cecília permaneceu em casa, vigiando-me como um falcão. A cada poucas horas, aparecia com chá, suco ou alguma comida, sempre insistindo para que consumisse na sua frente. Eu continuava fingindo, mas estava ficando cada vez mais difícil enganá-la. Por volta do meio-dia, notei Cecília falando ao telefone em voz baixa no corredor. "Sim, doutor. Amanhã às 9. Certifique-se de que os documentos estejam em ordem. Victor precisa da declaração de incapacidade assinada antes da reunião das 10. Ela fez uma pausa, escutando. Não, ela não oferecerá resistência. Está completamente sedada. Mal consegue formular uma frase coerente. Uma onda de náusea me invadiu. O plano estava claro agora. Amanhã de manhã, antes da reunião, um médico viria declarar Júlia mentalmente incapaz. Com esse documento, Victor assumiria controle legal sobre ela e sobre o que quer que estivesse em jogo na tal herança. Precisava agir, e agir hoje. Esta seria minha última chance. Esperei até o meio da tarde, quando Cecília geralmente fazia suas ligações sociais no jardim de inverno, longe dos ouvidos dos empregados.
Observei-a pela janela, confirmando sua localização. Então, executei meu plano. Peguei uma caneta que havia escondido e perfurei minha própria palma bem no centro. A dor foi aguda, mas suportável. Deixei o sangue escorrer por meus dedos. Então comecei a gritar. Socorro! Por favor, alguém! Rosa, a empregada, foi a primeira a chegar, seguida rapidamente por Cecília, que parecia mais irritada que preocupada. O que aconteceu? Exigiu ela. Mostrei minha mão sangrando. Eu caí. Acho que tem um caco de vidro. Apontei para um vaso quebrado no chão que eu mesma havia derrubado momentos antes. Cecília examinou minha mão com impaciência. Não parece grave. Rosa, limpe isso e faça um curativo. Dói muito, insisti, deixando lágrimas escorrerem. Acho que preciso ir ao hospital. Não seja ridícula, respondeu Cecília rispidamente. É apenas um corte. Está muito fundo, falei, aumentando meus gemidos de dor. Posso ver o osso. Preciso de pontos. Rosa, que segurava minha mão, pareceu genuinamente preocupada. Senhora, ela pode estar certa. O corte é profundo. Cecília hesitou, claramente contrariada. Por um lado, não queria me deixar sair da casa. Por outro, um ferimento sem tratamento poderia gerar perguntas inconvenientes. Ligarei para Victor, disse finalmente. Ele está em reunião, lembrei, tentando soar confusa e com dor. Disse para não interrompê-lo hoje. Isso era verdade. Júlia havia me contado que Victor tinha uma importante reunião com investidores naquela tarde. Cecília mordeu o lábio, visivelmente contrariada. Muito bem. Rosa irá com você ao pronto-socorro. Estarão de volta em 1 hora, nem 1 minuto a mais, entendido? Assenti, tentando conter meu alívio. Primeira parte do plano. Sucesso. Rosa dirigiu o carro secundário da família, um modelo menos chamativo que a limusine de Victor. No caminho para o hospital, observei seu perfil tenso. Rosa, disse suavemente, sei que você tem medo deles. Eu também tenho. Ela manteve os olhos fixos na estrada, mas seus dedos apertaram o volante. Não sei do que está falando, senhora. Vi os hematomas em seu braço. Eles machucam você também, não é? Um silêncio pesado preencheu o carro. Finalmente, ela murmurou. O que a senhora quer? Preciso de ajuda. Não sou quem você pensa que sou. Ela me olhou rapidamente confusa. Sou Laura, irmã gêmea de Júlia. Trocamos de lugar para que eu pudesse descobrir o que Victor está tramando. Rosa quase perdeu o controle do carro. Isso é loucura. Se eles descobrirem, eles vão declarar Júlia legalmente incapaz amanhã, continuei. Precisamos impedir isso. O semáforo ficou vermelho e o carro parou. Rosa finalmente me olhou diretamente. Você é realmente a irmã? Assenti. Júlia está segura, escondida, mas não por muito tempo, se não conseguirmos provas contra Victor. Rosa permaneceu em silêncio por longos segundos. O que você precisa? Perguntou finalmente, quando o sinal abriu. Um telefone e, se possível, informações sobre o escritório de Victor. Tenho um celular pré-pago escondido no carro, admitiu ela. Para emergências, quanto ao escritório, sei que o código de acesso é a data de nascimento da mãe dele. 1862. Memorizei o número imediatamente. Por que você continua trabalhando lá, Rosa? Ela suspirou. Minha filha está na faculdade. Preciso do dinheiro. E eles ameaçaram minha família quando tentei sair. Chegamos ao hospital. O médico examinou minha mão, confirmando que o corte era profundo, mas não tão grave quanto eu havia dramatizado. 7 pontos depois, estávamos de volta ao carro. Rosa dirigiu para um estacionamento vazio e parou. Tirou um celular simples de um compartimento secreto sob o assento. Seja rápida. Com mãos trêmulas, disquei o número do celular pré-pago que havia dado a Júlia. Alô? A voz dela estava tensa, preocupada. Sou eu, sussurrei. Estou bem. Escute, não temos muito tempo. Rapidamente expliquei a situação. A reunião de amanhã, os planos de Victor,
o que havia descoberto até agora. Laura, você precisa sair de lá, implorou Júlia. É perigoso demais. Ainda não. Descobri o código do escritório. Vou entrar esta noite e encontrar as provas. Esteja preparada amanhã. Se não receber notícias minhas até às 9, contate aquele advogado que mencionei e leve tudo à polícia. Por favor, tenha cuidado. A voz de Júlia falhou. Não posso perder você. Não vai, prometo. Desliguei e devolvi o celular à Rosa. Obrigada, disse sinceramente. Se ele descobrir, não vai descobrir, assegurei. E quando tudo isso acabar, vou ajudá-la e sua filha. Prometo. Voltamos à mansão exatamente dentro do prazo estipulado por Cecília. Ela examinou meu curativo com desconfiança, mas pareceu aceitar a história. Para completar minha encenação, continuei agindo como se estivesse sob forte efeito de medicação, tropeçando ocasionalmente, respondendo com lentidão, deixando meu olhar vagar sem foco. O jantar foi tenso. Victor havia retornado e parecia preocupado com algo não relacionado a mim. Falou pouco, verificando constantemente seu celular. Tudo certo para amanhã? Perguntou Cecília durante a sobremesa. Sim, respondeu ele secamente. O advogado confirmou que os documentos estão prontos. O médico chegará às 9. A reunião com o conselho é às 10. E quanto ao outro assunto, aquele inconveniente? Victor lançou um olhar furtivo em minha direção. Resolvido. O problema desaparecerá após a reunião, permanentemente. Um calafrio percorreu minha espinha. O tom sinistro era inequívoco. Não estavam falando apenas de documentos legais, mas de algo muito mais sombrio. Após o jantar, retirei-me para o quarto, alegando dor na mão. Victor assentiu distraidamente, já voltando sua atenção para o laptop. Fechei a porta, mas não tranquei. Seria suspeito. Em vez disso, arrumei a cama para parecer que havia alguém dormindo sob os cobertores. Agora precisava esperar. O plano era simples, porém perigoso. Aguardar até que todos estivessem dormindo, entrar no escritório usando o código que Rosa me dera, encontrar os documentos e, se possível, fugir da mansão antes do amanhecer. As horas se arrastaram. Por volta das 11, ouvi Cecília subir para seu quarto. Victor permaneceu no andar de baixo, provavelmente em seu escritório. À meia-noite, as luzes do corredor diminuíram, parte da rotina noturna da casa. 1 hora depois, ouvi passos subindo a escada. A porta do quarto principal, o de Victor, abriu e fechou. Esperei mais 30 minutos, contando os segundos, garantindo que ele tivesse adormecido. Finalmente, era hora de agir. Abri a porta do quarto silenciosamente e deslizei para o corredor escuro. A casa estava quieta, apenas o ocasional zumbido do sistema de ar-condicionado quebrando o silêncio. Cheguei à porta do escritório de Victor. O painel digital brilhava suavemente. Digitei o código que Rosa havia fornecido. 1800-762. Meu coração quase parou quando o painel ficou vermelho. Código incorreto. Minha mente corria. Talvez Rosa tivesse se enganado, ou pior, me enganado deliberadamente. Tentei novamente, verificando cada dígito cuidadosamente. Vermelho novamente. Foi então que me lembrei. Muitos sistemas exigem uma impressão digital além do código. Olhei ao redor, desesperada. Não tinha como obter a impressão digital de Victor. Estava prestes a desistir quando notei algo. A maçaneta tinha uma leve marca oleosa. Victor provavelmente havia tocado ali com as mãos úmidas. Uma lembrança de minhas aulas de criminologia na faculdade surgiu. Às vezes, impressões digitais podiam ser transferidas com fita adesiva. Voltei silenciosamente ao quarto de Júlia e procurei em suas gavetas. Encontrei um rolo de fita adesiva transparente. Recortei um pedaço com as unhas e voltei ao escritório. Cuidadosamente, pressionei a fita sobre a marca oleosa na maçaneta, rezando para que funcionasse. Depois, posicionei a fita sobre o leitor de impressão digital e digitei o código novamente. Um bip suave, e o painel ficou verde.
A porta destrancou com um clique quase imperceptível. Entrei rapidamente, fechando a porta atrás de mim. O escritório estava na penumbra, apenas a luz da lua entrando pelas janelas parcialmente cobertas por cortinas pesadas. Não ousei acender as luzes principais, poderiam ser notadas pelos seguranças externos. Usei a lanterna fraca do celular que Rosa me emprestara para explorar o ambiente. O escritório era espaçoso e elegante, com prateleiras de livros cobrindo uma parede inteira. A enorme mesa de mogno dominava o centro, com um computador de última geração e pilhas organizadas de documentos. Comecei a examinar os papéis na mesa, cuidando para manter tudo na ordem original. A maioria eram contratos e relatórios da empresa de Victor, nada particularmente incriminador, embora algumas transações parecessem questionáveis. Procurei em todas as gavetas, mas estavam fechadas. Atrás da mesa havia um quadro grande, um retrato imponente do próprio Victor. Algo nele me chamou a atenção. Parecia estar ligeiramente desalinhado em relação à parede. Aproximei-me e toquei a borda do quadro. Moveu-se, revelando um cofre digital embutido na parede. Outro código. Tentei a mesma sequência numérica, sem sucesso. Pensei no que poderia ser importante para Victor. Experimentei a data de nascimento dele. Falha. A data de fundação da empresa, falha. Por um momento de desespero, tentei a data de nascimento de Júlia, que também era a minha. Para minha surpresa, o cofre abriu com um clique suave. Dentro, encontrei uma pasta vermelha etiquetada como Sucessão Hauser e um envelope pardo. Abri primeiro a pasta, meu coração acelerando a cada página. O que li me deixou gelada. O avô de Victor, Germano Hauser, havia falecido 6 meses antes. Seu testamento era claro. A maior parte da fortuna da família, incluindo o controle majoritário das empresas Hauser, não iria para Victor, seu neto por sangue, mas para Júlia, sua neta por casamento. O documento explicava a razão. Germano havia se decepcionado profundamente com a ganância de Victor e Cecília, e via em Júlia alguém com integridade e compaixão para liderar a empresa de acordo com seus valores. No entanto, o testamento tinha uma cláusula. Se Júlia fosse considerada incapaz por qualquer razão, a administração dos bens passaria para seu cônjuge, Victor. As peças se encaixaram com clareza assustadora. Era por isso que Victor não podia se divorciar de Júlia. Era por isso que precisava declarar-a incapaz, em vez de simplesmente eliminá-la. Ele precisava do controle legal sobre a herança. No envelope pardo, encontrei algo ainda mais perturbador. Fotos de Júlia claramente dopada, parecendo confusa e desorientada. Junto, um laudo médico forjado atestando esquizofrenia paranoide e declarando-a incapaz de tomar decisões. Havia também correspondências entre Victor e o prefeito sobre o empreendimento mencionado no jantar. Um resort de luxo a ser construído em área de preservação ambiental, com evidências claras de propinas e manipulação dos órgãos ambientais. Tirei fotos de todos os documentos com o celular de Rosa. Enquanto fotografava a última página, ouvi algo que me congelou. Passos no corredor. Rapidamente, recoloquei os documentos no cofre, fechei-o e ajustei o quadro na posição original. Olhei ao redor, procurando desesperadamente um esconderijo. O escritório não tinha muitas opções, apenas a mesa, algumas poltronas, as estantes. Os passos pararam em frente à porta. Ouvi o som do teclado sendo pressionado. Em pânico, deslizei para baixo da mesa de Victor, encolhendo-me no espaço entre as gavetas, rezando para não ser vista. A porta se abriu. Através da pequena abertura entre o tampo da mesa e o chão, vi sapatos italianos entrando silenciosamente no escritório. Contive a respiração, sentindo meu coração martelar tão forte que temia ser ouvido. Os sapatos elegantes se moveram pelo escritório, parando ocasionalmente. Victor, pois só poderia ser ele, parecia estar verificando se tudo estava em ordem. Os sapatos se aproximaram da mesa. Encolhi-me ainda mais, pressionando-me contra a madeira fria.
Victor sentou-se na cadeira, seus pés a centímetros dos meus. Ouvi-o mexer em alguns papéis, depois o leve toque de dedos em um teclado. Sim, está tudo pronto para amanhã, disse ele, aparentemente ao telefone. Sua voz soava diferente à noite, mais fria, mais calculista. O médico chegará às 9, o laudo será assinado e estaremos no escritório de advocacia às 10. Uma pausa enquanto ele escutava. Não há como dar errado. Ela está completamente sedada. Mal reconhece o próprio nome. Um riso baixo e sem humor. A idiota herdou tudo e nem sabe. Deveria ter visto a cara do velho quando mudou o testamento. Achando que estava me punindo. Outra pausa. E quanto à garota problemática do setor ambiental, aquela que está organizando os protestos? Victor perguntou. A resposta do outro lado pareceu satisfazê-lo. Bom, acidentes acontecem todos os dias, não é mesmo? Especialmente em construções. Senti uma onda de náusea. Não estávamos lidando apenas com fraude. Victor estava disposto a machucar ou até matar pessoas para conseguir o que queria. Uma última coisa, continuou ele. Após a reunião, preciso que aquele assunto seja resolvido permanentemente. A irmã gêmea. Não podemos arriscar que ela apareça depois questionando a incapacidade de Júlia. Gelei. Ele sabia sobre mim. Talvez não soubesse que eu estava ali, na casa, mas planejava me eliminar de qualquer forma. Ela mora sozinha, trabalha em casa. Ninguém sentirá sua falta por dias. Victor continuou, sua voz tão casual como se discutisse o clima. Faça parecer um assalto. Estas artistas freelancers vivem em bairros tão perigosos. A ligação terminou. Victor permaneceu sentado por alguns minutos, provavelmente revisando papéis. Então, para meu alívio, levantou-se e saiu do escritório. Ouvi a porta ser trancada. Esperei 10 minutos completos, contando cada segundo antes de sair de meu esconderijo. Minhas pernas estavam dormentes e o medo havia deixado minha boca seca como papel. Precisava sair dali. E rápido. A porta estava trancada pelo lado de fora, sem maçaneta interna. Estava presa no escritório. Olhei ao redor, desesperada. As janelas eram minha única opção, mas estávamos no segundo andar. Aproximei-me e examinei o lado de fora. Havia uma pequena varanda ornamental, não muito larga, mas suficiente para ficar de pé. E, descendo pela lateral da casa, uma treliça coberta de era. Não tinha escolha. Abri a janela silenciosamente e saí para a varanda. O ar noturno era frio e o vento agitava meu cabelo. Olhando para baixo, a distância pareceu subitamente enorme. Nunca fui boa com alturas. Respirei fundo e me agachei, agarrando a borda da varanda. Lentamente, baixei meu corpo até que meus pés encontraram a treliça. A estrutura rangeu levemente sob meu peso, mas parecia firme o suficiente. Comecei a descer, um pé de cada vez, segurando-me nos entrelaçados de madeira. Quando estava a meio caminho, ouvi vozes. Congelei. Um segurança fazia sua ronda, aproximando-se perigosamente. Pressionei-me contra a parede, rezando para não ser vista na escuridão. O segurança parou quase diretamente abaixo de mim. Acendeu um cigarro, a pequena chama iluminando seu rosto por um momento. Parecia estar fazendo uma pausa em sua ronda. Meus braços começavam a doer com o esforço de me manter imóvel. Um pequeno pedaço de treliça quebrou sob minha mão, caindo. Contive a respiração, mas o segurança não pareceu notar o som. Depois do que pareceu uma eternidade, ele finalmente jogou a bituca do cigarro no chão e continuou sua ronda. Esperei até que estivesse fora de vista para continuar minha descida. Quando meus pés finalmente tocaram o chão, minhas pernas quase cederam de alívio. Agora vinha a parte mais difícil: sair da propriedade. Os muros eram altos demais para escalar e os portões eletrônicos eram vigiados 24 horas. Júlia havia mencionado uma possível falha, uma seção do muro nos fundos da propriedade onde algumas pedras estavam soltas devido a uma pequena inundação meses antes. Mantendo-me nas sombras,
contornei a casa em direção aos fundos. O jardim era imenso e meticulosamente cuidado, oferecendo poucos lugares para se esconder. Cada vez que ouvia passos ou vozes, agachava-me atrás de arbustos ou estátuas. Finalmente encontrei a seção do muro que Júlia havia descrito. De fato, algumas pedras estavam soltas na base, criando uma abertura estreita. Seria apertado, mas possível. Comecei a remover as pedras, uma a uma, tentando não fazer barulho. Quando a abertura parecia grande o suficiente, deitei-me no chão e comecei a me arrastar por baixo do muro. A terra estava úmida e fria, e senti pedras e galhos arranhando minhas costas. Estava quase conseguindo quando ouvi latidos. Os cachorros de guarda. Tinha me esquecido completamente deles. O som ficava mais alto rapidamente. Em pânico, forcei meu corpo pelo estreito espaço, ignorando a dor dos arranhões e cortes. Consegui passar segundos antes de ouvir os cachorros chegarem ao muro. Do outro lado, estava em um pequeno bosque que separava a propriedade de Victor de uma estrada secundária. Corri o mais rápido que pude, tropeçando nas raízes e pedras, impulsionada pelo puro terror. Quando cheguei à estrada, não havia sinal de táxis ou ônibus àquela hora da madrugada. Continuei correndo, colocando a maior distância possível entre mim e a mansão. Depois de quase 1 quilômetro, avistei um posto de gasolina aberto 24 horas. Entrei, ofegante e desarrumada, surpreendendo o atendente sonolento. "Preciso usar o telefone", implorei. "É uma emergência." O jovem atendente me olhou com desconfiança, notando minha aparência. Roupas rasgadas, cabelo desgrenhado, rosto e mãos arranhados e sujos. "Por favor", insisti. "Sofri um acidente, meu carro saiu da estrada. Preciso chamar ajuda." Relutantemente, ele me deixou usar o telefone atrás do balcão. Disquei o número do celular pré-pago de Júlia, rezando para que ela atendesse àquela hora. "Alô?" A voz dela estava alerta, como se não tivesse dormido. "Sou eu", sussurrei aliviada. "Consegui escapar. Tenho provas. Fotografei tudo. Victor planeja nos eliminar, Júlia. Não só tornar você legalmente incapaz, mas também se livrar de mim." "Meu Deus!" A voz dela falhou. "Onde você está?" Olhei para o atendente, que tentava não demonstrar que estava ouvindo. "Num posto de gasolina na estrada secundária perto da casa dele. Preciso que venha me buscar. Rápido." "Estou a caminho. 20 minutos." Desliguei e agradeci ao atendente. Esperei do lado de fora, escondida parcialmente pelas sombras, atenta a qualquer sinal de perseguição. O céu começava a clarear no horizonte. Logo seria manhã. Júlia chegou em um táxi, pagando rapidamente o motorista. Quando me viu, correu para me abraçar. "Laura, pensei que nunca mais te veria." Abracei-a de volta, finalmente permitindo-me sentir o medo e alívio que havia reprimido. "Temos que agir rápido. A reunião é às 10, mas Victor disse que o médico estará lá às 9 para assinar o laudo de incapacidade." No táxi de volta à cidade, mostrei a Júlia as fotos que havia tirado. O testamento, os laudos médicos forjados, as evidências de suborno e corrupção. "O avô dele deixou tudo para você", expliquei. "Victor e a mãe dele estavam planejando te destruir psicologicamente, te drogar até que realmente parecesse incapaz, e então assumir controle legal da herança." Júlia parecia atordoada. "Por que o avô dele faria isso? Me deixar tudo?" Pelo que entendi nos documentos, ele percebeu a verdadeira natureza de Victor e Cecília. Viu algo em você que eles não tinham: compaixão, integridade. Queria que as empresas da família fossem lideradas por alguém com valores, não apenas ganância. Chegamos ao meu apartamento. Rapidamente, entrei em contato com o advogado amigo que havia mencionado a Júlia. Expliquei a situação, enviando as fotos como evidência. "Isso é muito grave", disse ele após examinar os documentos. "Fraude, falsificação, evidências de corrupção e até mesmo conspiração para cometer homicídio, considerando aquela conversa que você ouviu. Precisamos agir imediatamente." "A reunião é às 10, lembrei. Em menos de 4 horas.
Estarei no escritório Almeida em Associados às 9h30 com policiais, garantiu ele. Não se preocupem, vamos interromper essa farsa antes que comece. Após desligar, olhei para Júlia. Ela estava sentada no sofá, tremendo levemente. Eu nunca soube, disse ela baixinho. Sobre a herança. O avô de Victor sempre foi gentil comigo, mas nunca imaginei. Sentei-me ao lado dela. É por isso que Victor mudou depois da morte do avô. Foi quando ele descobriu o testamento e percebeu que você, não ele, herdaria tudo. O que fazemos agora? Perguntou Júlia, o medo evidente em seus olhos. Vamos aparecer naquela reunião, respondi, determinada. Você e eu, juntas. Com a polícia e nosso advogado, é hora de Victor enfrentar as consequências. Nas poucas horas que restavam, tomamos banho, vestimos roupas formais e preparamo-nos mental e emocionalmente para o confronto. Júlia ainda mostrava sinais visíveis dos abusos, o olho parcialmente inchado, cortes cicatrizando. Eu também estava machucada, com arranhões da fuga. Deixe os ferimentos visíveis, sugeriu o advogado quando nos encontrou. É parte da evidência física. Às 9h45, estávamos no elegante prédio comercial onde ficava o escritório de advocacia. 2 detetives nos acompanhavam junto com o nosso advogado. Enquanto subíamos no elevador para o 10º andar, senti meu estômago revirar de nervoso. Em poucos minutos, enfrentaríamos Victor e Cecília. O elevador abriu diretamente na recepção do escritório. A recepcionista arregalou os olhos ao nos ver, especialmente ao perceber 2 mulheres idênticas, ambas com sinais de abuso. Temos uma reunião com o Dr. Almeida, disse nosso advogado com autoridade. É urgente. Antes que ela pudesse responder, uma porta lateral se abriu. Victor saiu, conversando com um homem de terno que presumimos ser o advogado dele. Quando nos viu, seu rosto congelou em uma máscara de choque. Júlia, ele olhou de minha irmã para mim, a compreensão lentamente se formando em seus olhos. O que significa isto? Significa que acabou, Victor, respondi, minha voz firme apesar do medo. Sabemos tudo. Sobre o testamento, sobre seu plano de me declarar incapaz, sobre os subornos ao prefeito. Senhor. Mendes, um dos detetives deu um passo à frente. Temos um mandado para sua prisão sob acusações de fraude, falsificação de documentos, abuso doméstico e conspiração para cometer homicídio. O rosto de Victor transformou-se em pura fúria. Por um momento, pensei que ele fosse atacar. Em vez disso, ele forçou um sorriso confiante. Isso é um absurdo, disse, ajustando a gravata casualmente. Minha esposa sofre de delírios paranoicos. Está documentado. E quem é esta impostora? Claramente uma fraude orquestrada para me prejudicar. A porta da sala de reuniões se abriu novamente e Cecília apareceu, ao lado de um homem de meia idade com jaleco e estetoscópio. O médico, presumi. Seus olhos se arregalaram ao ver a cena. Victor, o que está acontecendo aqui? Perguntou Cecília, seu olhar alternando entre Júlia e eu. Parece que sua nora encontrou ajuda, respondeu nosso advogado, avançando com um envelope. E também parece que descobrimos a verdadeira razão por trás da súbita doença mental dela. O advogado de Victor, parecendo confuso, examinou os documentos que nosso advogado entregou. As fotos que eu havia tirado, transcrições da conversa que ouvi no escritório. Victor, precisamos conversar, disse ele finalmente, afastando-se do cliente. O conflito ético estava evidente em seu rosto. Traidores, todos vocês, sibilou Victor. Subitamente virou-se para Júlia, avançando ameaçadoramente. Você nunca vai colocar as mãos na minha empresa. Os detetives reagiram rapidamente, imobilizando-o antes que pudesse alcançá-la. Cecília tentou se afastar discretamente, mas o segundo detetive a deteve. Senhora Mendes, precisaremos que nos acompanhe também. Temos perguntas sobre seu envolvimento na falsificação de documentos médicos e administração não autorizada de substâncias controladas.
Em uma questão de minutos, a situação que Victor havia tão meticulosamente planejado desmoronou completamente. Ele e Cecília foram levados pela polícia, enquanto o médico, pálido e nervoso, confessou imediatamente seu envolvimento em troca de um acordo judicial. No silêncio que se seguiu à tempestade, Júlia e eu nos olhamos, exaustas e aliviadas. Ela tomou minhas mãos nas suas. Você arriscou tudo por mim, disse, lágrimas nos olhos. Como posso agradecer? Não precisa, respondi. Você faria o mesmo por mim. O advogado de Victor, agora claramente desvinculado de seu ex-cliente, aproximou-se de nós. Senhoras, lamento profundamente. Não tinha conhecimento da extensão das ações do Sr. Mendes. Ele parecia genuinamente perturbado. Vocês devem saber que a reunião de hoje era para formalizar o controle dele sobre as empresas Hauser, com base no laudo médico que declararia a Sra. Júlia incapaz. E agora? Perguntou Júlia. Agora, ele suspirou. Temos uma situação interessante. Segundo o testamento do Sr. Germano Hauser, a Sra. Júlia é a herdeira legítima. Sem a declaração de incapacidade, não há impedimentos legais. Nas semanas que se seguiram, nossa vida transformou-se completamente. A imprensa teve um dia de campo com o caso. Manchetes sensacionalistas sobre o empresário que dopou a esposa por herança e gêmea heroína desmascarou o plano diabólico. Por dias, repórteres acamparam em frente ao meu apartamento, tentando conseguir entrevistas exclusivas. Júlia mudou-se temporariamente para meu apartamento. As noites eram difíceis. Frequentemente eu a encontrava acordada às 3 da manhã, tremendo após pesadelos. Outras vezes, era ela quem me consolava quando eu acordava em pânico, revivendo minha fuga desesperada da mansão. É estranho, disse-me Júlia uma noite, enquanto compartilhávamos uma garrafa de vinho na varanda. Passo 3 anos presa naquele pesadelo e agora, de repente, sou dona de um império corporativo. As empresas Hauser eram um conglomerado diversificado, com negócios em construção civil, hotelaria e tecnologia. Avaliada em mais de 5 bilhões, a empresa era uma das maiores do país. O que você vai fazer? Perguntei. Júlia contemplou sua taça de vinho. Não sei se estou pronta para assumir o controle de tudo isso. Passei tanto tempo sendo diminuída, tendo minhas decisões questionadas, sendo feita para duvidar de minha própria mente. Você não precisa decidir agora, assegurei. O conselho administrativo pode continuar gerenciando o dia a dia enquanto você se recupera. Ela assentiu, pensativa. Sabe o que é irônico? Victor me torturou por causa dessa herança, mas o velho Germano realmente gostava de mim. Ele sempre dizia que eu tinha uma visão diferente das coisas, que enxergava o que os outros não viam. Ele estava certo, respondi. É o que sempre admirei em você. Enquanto isso, o caso judicial contra Victor e Cecília avançava rapidamente. As evidências eram esmagadoras. Além dos documentos que fotografei, Rosa, a empregada, havia corajosamente se apresentado como testemunha, detalhando anos de abuso não só contra Júlia, mas contra várias funcionárias da casa. Mais chocante ainda, a investigação policial descobriu que a morte do próprio Germano Hauser, oficialmente registrada como ataque cardíaco, apresentava circunstâncias suspeitas. Exames toxicológicos retrospectivos encontraram traços de substâncias que poderiam ter causado os sintomas de um infarto. Victor e Cecília permaneceram em prisão preventiva, considerados perigosos e com alto risco de fuga. As imagens de Victor algemado sendo conduzido ao tribunal tornaram-se símbolo de como mesmo os poderosos eventualmente enfrentam as consequências de seus atos. O prefeito Roberto Almeida renunciou ao cargo em meio ao escândalo de corrupção e o projeto do resort em área de preservação foi permanentemente arquivado. Descobrimos que a garota problemática do setor ambiental que Victor planejava silenciar era Mariana Santos, uma jovem bióloga que liderava os protestos contra o empreendimento. Quando a contatamos para alertá-la, ela ficou horrorizada, mas agradecida.
Suspeitei que havia algo errado com aquelas licenças, disse Mariana quando nos encontramos. Mas nunca imaginei que chegariam a tanto. Um mês após nossa fuga da mansão, Júlia finalmente sentiu-se pronta para visitar a sede das empresas Hauser. Insistiu que eu a acompanhasse. Não conseguiria fazer isso sozinha, confessou enquanto subíamos no elevador do imponente edifício corporativo. Os executivos estavam claramente nervosos em conhecer a nova proprietária. Anos, sob a liderança de Germano, e depois a breve gestão de Victor, haviam criado uma cultura de medo e hierarquia rígida. Muitos esperavam demissões em massa ou reestruturação radical. Júlia surpreendeu a todos. Em vez de impor autoridade, ela escutou. Passou dias em reuniões, não para dar ordens, mas para entender os negócios, os desafios, as pessoas por trás dos números. Não estou aqui para virar a mesa, disse ela durante sua primeira reunião com o conselho. Estou aqui para aprender e depois decidir o melhor caminho a seguir, juntos. Quanto a mim, voltei gradualmente à minha vida de ilustradora. Meus clientes haviam sido compreensivos com meu desaparecimento temporário, especialmente quando souberam das circunstâncias extraordinárias. Um editor chegou a me propor escrever um livro sobre nossa experiência, oferta que recusei educadamente. Algumas histórias são pessoais demais para serem comercializadas. Numa tarde de domingo, quase 2 meses após tudo acontecer, Júlia apareceu em meu apartamento sem aviso prévio. Tomei uma decisão, anunciou, seus olhos brilhando de uma forma que eu não via há anos. Sobre as empresas. Fiz café enquanto ela desdobrava plantas e projetos sobre minha mesa de desenho. Lembra-se daquela área de preservação que Victor queria destruir? Perguntou animadamente. Comprei os terrenos adjacentes. Para construir? Para preservar, corrigiu ela. Vou transformar tudo em uma reserva particular e quero usar parte dos lucros das empresas para criar uma fundação. Seus olhos brilhavam enquanto explicava sua visão. Uma organização dedicada a ajudar vítimas de violência doméstica, oferecendo não apenas abrigo físico, mas suporte psicológico, jurídico e financeiro para a reconstrução de vidas. Quero que pessoas como Rosa e sua filha tenham uma chance, explicou. E quero que você dirija o departamento criativo da fundação. A proposta me pegou de surpresa. Mas sempre trabalhei sozinha. Exatamente por isso, respondeu Júlia. Você entende a importância da independência, da liberdade. Pode criar materiais que realmente conectem com essas mulheres, que as empoderem em vez de vitimizá-las. Nos meses seguintes, a Fundação Novo Amanhecer tomou forma. O primeiro abrigo foi inaugurado em um bairro tranquilo da cidade. Uma casa espaçosa, acolhedora, com quartos individuais para cada família e espaços comuns cheios de luz natural. Parecia o oposto da mansão fria e impessoal de Victor. Rosa foi a primeira funcionária contratada, como coordenadora do abrigo. Sua filha recebeu uma bolsa integral para concluir os estudos universitários. Outras mulheres, com histórias semelhantes de abuso, encontraram ali não apenas refúgio, mas oportunidade de reconstrução. O julgamento de Victor e Cecília finalmente chegou ao fim quase 1 ano depois. Ambos foram considerados culpados de todas as acusações: abuso doméstico, fraude, falsificação de documentos, administração não autorizada de medicamentos controlados, corrupção e conspiração para homicídio. Victor foi sentenciado a 22 anos de prisão. Cecília, considerada cúmplice, mas não a mentora principal, recebeu 15 anos. O médico que falsificou os laudos pegou 5 anos, além da perda permanente da licença médica. Júlia e eu comparecemos juntas ao último dia do julgamento. Quando a sentença foi lida, Victor olhou em nossa direção. Por um breve momento, vi em seus olhos não arrependimento, mas incredulidade. Ele ainda não conseguia acreditar que havia sido derrotado por 2 mulheres que considerava inferiores e manipuláveis. Como se sente? Perguntei a Júlia enquanto deixávamos o tribunal. Ela refletiu por um momento, observando o céu azul acima.
Livre, respondeu finalmente, como se pudesse respirar plenamente pela primeira vez em anos. Caminhamos em silêncio por algum tempo, braços entrelaçados, duas metades do mesmo todo. Obrigada, disse ela subitamente, por arriscar tudo por mim, por acreditar em mim quando eu mal acreditava em mim mesma. Somos irmãs, respondi simplesmente. É o que fazemos. Na semana seguinte, Júlia fez algo surpreendente. Colocou a mansão à venda. Não consigo imaginar nada de bom vindo daquele lugar, explicou. Está impregnado de memórias ruins. O dinheiro da venda, uma soma considerável, foi integralmente doado à fundação. Com ele, construímos mais 2 abrigos em cidades vizinhas, expandindo nossa capacidade de ajudar mulheres em situação semelhante. A fundação se tornou mais do que um projeto de caridade. Tornou-se um símbolo de esperança e transformação. Júlia usou sua nova posição de influência para pressionar por leis mais rigorosas contra a violência doméstica e maior proteção às vítimas. Sua própria história, compartilhada em momentos cuidadosamente escolhidos, deu rosto humano a estatísticas que muitos preferiam ignorar. Numa tarde especialmente significativa, inauguramos uma nova ala na Fundação, um centro de capacitação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade. Júlia cortou a fita simbólica, sua voz firme ao discursar. Há 2 anos eu era prisioneira em minha própria casa. Hoje estou aqui para garantir que nenhuma mulher precise enfrentar esse pesadelo sozinha. O maior poder de um abusador é o isolamento, fazer a vítima acreditar que está sozinha, que ninguém a ajudará, que não há saída. Hoje provamos que isso é uma mentira. Enquanto a plateia aplaudia, observei minha irmã gêmea com admiração. A mulher tímida e quebrada que apareceu em minha porta naquela noite chuvosa havia se transformado em uma força da natureza, determinada, compassiva e incrivelmente forte. Naquela noite, jantamos sozinhas em meu apartamento, comemorando com vinho barato e pizza, um ritual que mantínhamos desde a adolescência. Às vezes me pergunto, disse Júlia pensativamente, o que teria acontecido se eu não tivesse fugido para sua casa naquela noite? Estremeci ao considerar as possibilidades. Prefiro não pensar nisso. Ela assentiu, compreensiva. Sabe o que aprendi em todo esse processo? Que às vezes a maior coragem não está em suportar o sofrimento, mas em admitir que precisa de ajuda. E que às vezes, completei, a maior força está em confiar que alguém estará lá quando você pedir essa ajuda. Nossos olhares se encontraram, idênticos em aparência, complementares em essência. 2 faces do mesmo espelho, refletindo não apenas uma à outra, mas uma nova realidade que havíamos construído juntas das cinzas de uma quase tragédia. 2 anos se passaram desde aquela noite fatídica em que Júlia apareceu em minha porta. Nossa vida encontrou um novo ritmo, diferente de tudo que poderíamos ter imaginado antes. A Fundação Novo Amanhecer cresceu exponencialmente, ganhando reconhecimento nacional. O que começou como um único abrigo transformou-se em uma rede de apoio com presença em 5 cidades, oferecendo desde moradia emergencial até programas de reinserção profissional e apoio psicológico contínuo. Júlia assumiu definitivamente a liderança das empresas Hauser, mas com uma abordagem revolucionária. Implementou um dos programas de responsabilidade social mais ambiciosos do país, destinando 15% dos lucros anuais a projetos sociais e ambientais. Seu foco em transparência e ética nos negócios inicialmente assustou acionistas conservadores, mas logo os resultados falaram por si, não apenas em impacto social, mas em sustentabilidade financeira a longo prazo. Quanto a mim, encontrei meu lugar dirigindo o departamento criativo da Fundação. Minhas ilustrações agora contavam histórias de superação e esperança, em cartilhas educativas, livros infantis e campanhas de conscientização. Era um trabalho mais significativo do que qualquer coisa que já havia feito. Em uma tarde de outono, semelhante àquela em que tudo começou, recebi uma ligação inesperada. Senhorita Alves, aqui é do Centro de Detenção Estadual.
Cecília Mendes solicitou uma visita sua. Fiquei em choque. Em 2 anos, não tínhamos tido qualquer contato com Victor ou Cecília. Por que ela queria me ver agora? Consultei Júlia, que parecia igualmente perplexa. Você não deve nada a ela, ressaltou minha irmã. Não precisa ir. Eu sei, respondi, mas estou curiosa. O que ela poderia querer depois de todo este tempo? Após dias de reflexão, decidi ir. Júlia ofereceu-se para me acompanhar, mas senti que precisava fazer isso sozinha. O centro de detenção era um lugar opressivo. Concreto cinza, janelas pequenas, ar pesado de confinamento. Fui conduzida a uma sala de visitas onde Cecília já esperava. A transformação era chocante. A elegante socialite havia desaparecido. Em seu lugar estava uma mulher envelhecida, cabelos agora completamente brancos, rosto marcado não apenas pelo tempo, mas por uma amargura profunda. Obrigada por vir, disse ela quando me sentei. Sua voz, antes melíflua e controlada, soava áspera. Não esperava que viesse. Por que me chamou aqui? Perguntei diretamente. Ela estudou minhas feições por um momento. Você se parece tanto com ela, mas é diferente, sempre foi, mais forte. O que você quer, Cecília? Ela suspirou profundamente. Estou morrendo. Câncer, estágio terminal. Os médicos me dão menos de 6 meses. Não soube como responder. Parte de mim queria sentir compaixão. Outra parte lembrava do que ela havia feito a Júlia. Lamento ouvir isso, disse finalmente, optando pela civilidade. Não vim buscar simpatia, respondeu ela, um lampejo de seu antigo orgulho surgindo brevemente. Vim porque há coisas que você e sua irmã devem saber. Verdades que nunca vieram à tona no julgamento. Endireitei-me na cadeira, subitamente alerta. Que tipo de verdades? Sobre Germano, sobre o verdadeiro motivo de tudo isso. Ela tossiu, um som doloroso e profundo. O Império Hauser não foi construído apenas com trabalho duro e visão de negócios. Houve compromissos éticos ao longo do caminho. Nos 40 minutos seguintes, Cecília desdobrou uma história chocante. Germano Hauser, o patriarca aparentemente respeitável, havia construído sua fortuna inicial através de negócios com a ditadura militar, lavagem de dinheiro e apropriação de terras indígenas. Victor havia crescido observando esses métodos, normalizando-os. Quando Germano conheceu sua irmã, algo mudou nele, explicou Cecília. Júlia o lembrava de alguém, sua primeira esposa, que o deixou quando descobriu a verdadeira natureza de seus negócios. De repente, ele começou a falar em legado, em redenção. E isso justificaria o que vocês fizeram a ela? Perguntei, incredulidade em minha voz. Não estou justificando, respondeu Cecília, surpreendendo-me. Estou explicando. Victor e eu não somos pessoas boas. Nunca fomos. Mas o que fizemos a Júlia foi apenas a ponta do iceberg. Há documentos, em um cofre que a polícia nunca encontrou, que comprovam décadas de crimes corporativos. Ela me entregou um pequeno papel com uma sequência de números e letras. É o código de um cofre no Banco Central. Lá vocês encontrarão tudo. Registros, nomes, datas. O suficiente para derrubar não apenas as empresas Hauser, mas metade do establishment empresarial do país. Por que está me dando isso agora? Perguntei confusa. Cecília olhou pela pequena janela da sala para o céu cinzento além das grades. Quando você está morrendo, certas coisas ficam claras. Não posso desfazer o que fizemos à sua irmã, mas posso dar a vocês 2 o poder de escolha. Continuar o império sabendo a verdade sobre suas fundações ou desmantelá-lo completamente. Saí do centro de detenção com a mente turbilhada. Quando contei a Júlia sobre a conversa, ela ficou em silêncio por muito tempo. Precisamos verificar se isso é verdade, disse finalmente. Pode ser apenas mais uma manipulação. No dia seguinte, visitamos o banco mencionado por Cecília. O código funcionou.
Dentro do cofre, encontramos exatamente o que ela havia descrito: pastas e mais pastas de documentos detalhando décadas de atividades ilícitas, subornos a políticos, acordos para silenciar denúncias ambientais, até mesmo evidências de que Germano havia sabotado concorrentes. Júlia ficou devastada. Pensei que ele fosse diferente, que havia visto algo bom em mim. E talvez tenha visto, argumentei. Talvez, à sua maneira distorcida, ele estivesse realmente tentando redimir-se, deixando tudo para alguém que faria melhor. Passamos semanas examinando os documentos, consultando advogados, ponderando as implicações. A decisão que Júlia enfrentava era monumental: continuar administrando as empresas, tentando reformá-las de dentro para fora, ou expor tudo, mesmo que isso significasse o fim do Império Hauser. Se revelarmos tudo, ponderou ela uma noite, milhares de empregos serão afetados. Pessoas inocentes que não têm nada a ver com os crimes do passado. Se não revelarmos, contrapus, estaremos perpetuando um sistema construído sobre exploração e corrupção. A solução veio surpreendentemente de Rosa, que agora dirigia operações em todos os abrigos da fundação. Por que tem que ser tudo ou nada? Perguntou ela pragmaticamente. Por que não transformar gradualmente, empresa por empresa, prática por prática? Foi assim que nasceu o Projeto Metamorfose, um plano audacioso de 5 anos para reformular completamente as empresas Hauser. Júlia começou vendendo as subsidiárias mais profundamente envolvidas em práticas questionáveis. Reinvestiu em setores emergentes, focados em sustentabilidade e impacto social. Estabeleceu políticas de transparência radical, publicando relatórios detalhados sobre cada aspecto das operações empresariais. Não foi um caminho fácil. Houve resistência de dentro e de fora. Alguns executivos antigos renunciaram em protesto. Acionistas processaram, alegando prejuízos financeiros. A imprensa especulou sobre os verdadeiros motivos por trás das mudanças radicais. Mas Júlia permaneceu firme. Com cada passo, o legado tóxico de Germano Hauser era gradualmente transformado em algo novo, ainda poderoso, mas fundamentado em princípios éticos e propósito genuíno. Quanto a Victor, recusou-se a nos ver quando tentamos visitá-lo na prisão para confrontá-lo com as novas descobertas. Segundo os guardas, passava seus dias em silêncio quase completo, lendo obsessivamente livros de história e filosofia, como se tentasse entender onde sua vida havia dado errado. Cecília faleceu 4 meses após nossa visita, sozinha em um hospital penitenciário. Júlia e eu comparecemos ao funeral, as únicas presentes além do capelão da prisão. Foi uma cerimônia breve e sombria, o fim melancólico de uma vida dedicada a aparências e poder a qualquer custo. Em um estranho gesto final, Cecília havia deixado uma carta para Júlia, entregue pelo advogado após sua morte. Você tinha a força que eu nunca tive, a coragem de dizer não, de buscar ajuda, de lutar. Passei minha vida aceitando a crueldade como preço do conforto e status. Você escolheu um caminho diferente. Nunca subestime o que isso significa. 3 anos após nossa primeira visita ao cofre secreto, a transformação estava bem encaminhada. As empresas Hauser, agora renomeadas como Grupo Nova Aurora, haviam se tornado referência em práticas corporativas sustentáveis. A fundação havia expandido para escala nacional, com programas especializados não apenas para vítimas de violência doméstica, mas também para seus filhos, quebrando o ciclo de trauma intergeracional. Em uma noite tranquila, Júlia e eu estávamos em minha varanda, compartilhando uma garrafa de vinho e observando a cidade abaixo. A mesma varanda onde, anos antes, havíamos celebrado nossa primeira vitória contra Victor. Nunca imaginei que minha vida tomaria este rumo, refletiu Júlia, olhando para as luzes da cidade. Se alguém tivesse me dito, naquela noite terrível quando fugi para sua casa, que um dia eu estaria liderando uma transformação empresarial e uma fundação nacional, você teria acreditado? Perguntei. Ela sorriu, um sorriso que alcançava seus olhos, algo que só voltei a ver após muitos meses de terapia e cura.
Talvez não, mas teria acreditado em você. Sempre acreditei. Erguemos nossas taças em um brinde silencioso. Não apenas a sobrevivência, mas a verdadeira transformação. De vítimas a agentes de mudança. De gêmeas unidas pelo sangue a parceiras unidas por propósito. Às vezes me pergunto, disse Júlia pensativamente, se não foi por isso que nascemos idênticas. Não apenas para confundir nossos pais quando éramos crianças, mas para este momento específico, quando precisávamos ser capazes de trocar de lugar e salvar uma a outra. Talvez, concordei. Ou talvez seja apenas o que irmãs fazem, estar lá quando mais se precisa, mesmo que isso signifique entrar na toca do lobo. O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e roxo. Abaixo, a cidade continuava seu ritmo frenético. Em algum lugar naquela paisagem urbana, outras mulheres enfrentavam seus próprios monstros, algumas em silêncio desesperado, outras finalmente encontrando coragem para buscar ajuda. Para elas, a Fundação Novo Amanhecer mantinha suas portas sempre abertas. Um farol de esperança construído a partir de uma das histórias mais sombrias que poderíamos imaginar. Prova viva de que, mesmo nas circunstâncias mais terríveis, a coragem de uma pessoa pode desencadear ondas de transformação. Júlia e eu sabíamos melhor do que ninguém. Às vezes, o primeiro passo para mudar o mundo é simplesmente abrir a porta quando alguém bate no meio da noite pedindo ajuda. 5 anos se passaram desde aquela noite chuvosa. 5 anos de reconstrução, transformação e, finalmente, prosperidade. Não apenas financeira, mas emocional e espiritual. A Fundação Novo Amanhecer tornou-se um modelo nacional, replicado em várias cidades. O que começou como um refúgio para mulheres em situação de violência evoluiu para um ecossistema completo de apoio e empoderamento, desde moradia emergencial até programas de educação financeira, cooperativas de trabalho e incubadoras de pequenos negócios. O Grupo Nova Aurora, sob a liderança de Júlia, completou sua metamorfose. As empresas restantes foram completamente reestruturadas, com práticas transparentes e foco em impacto social positivo. O mais surpreendente, seus lucros aumentaram, provando que ética nos negócios e sucesso financeiro não são mutuamente exclusivos. Quanto a mim, além de continuar dirigindo o departamento criativo da Fundação, publiquei uma série de livros infantis sobre empatia, coragem e a importância de pedir ajuda. Simples histórias ilustradas que, segundo professores e psicólogos, ajudaram inúmeras crianças a identificar e escapar de situações abusivas. Numa ensolarada manhã de primavera, recebi um telefonema inesperado. Laura Alves? Aqui é do Centro Penitenciário Federal. Victor Mendes sofreu um derrame. Os médicos não acreditam que ele sobreviverá. Ele pediu para ver você e sua irmã. Senti um aperto no peito. Depois de 5 anos sem qualquer contato, por que Victor queria nos ver agora, à beira da morte? Consultei Júlia, que parecia tão perturbada quanto eu com o pedido. Não sei se quero vê-lo novamente, confessou ela. Passei anos em terapia para superar o que ele fez. Entendo perfeitamente se não quiser ir, assegurei. Posso ir sozinha ou podemos simplesmente ignorar o pedido. Júlia refletiu por alguns momentos. Não, disse finalmente. Iremos juntas. Preciso encerrar este capítulo definitivamente. O hospital penitenciário era um lugar sombrio, com o cheiro característico de desinfetante hospitalar misturado à atmosfera opressiva da prisão. Fomos conduzidas a uma pequena enfermaria onde Victor estava. A transformação era chocante. O homem poderoso e intimidador que conhecíamos havia desaparecido completamente. Em seu lugar, uma figura frágil e diminuída, parcialmente paralisada, conectada a tubos e monitores. Seu cabelo, antes perfeitamente penteado, estava ralo e completamente branco. Seus olhos, porém, mantinham aquela intensidade perturbadora. Quando nos viu, uma lágrima solitária escorreu por seu rosto parcialmente paralisado. Vocês vieram, sussurrou com dificuldade.
Júlia e eu permanecemos em pé ao lado da cama, sem saber exatamente como reagir. Não havia raiva em nós, apenas uma estranha mistura de pena e desconforto. Por que queria nos ver, Victor? Perguntou Júlia diretamente. Ele fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Para ver, com meus próprios olhos. Ver o quê? Indaguei. O que vocês construíram sobre as ruínas do que eu destruí. Cada palavra parecia custar-lhe um esforço imenso. Para entender por quê. Por que o quê? Perguntou Júlia gentilmente, sua compaixão me surpreendendo. Porque eu falhei. Porque vocês venceram. Sua mão trêmula moveu-se ligeiramente na direção de Júlia, sem realmente alcançá-la. Li sobre a fundação, as empresas, transformadas, meus erros, convertidos em algo bom. Júlia e eu trocamos olhares. Não era bem o que esperávamos, não uma confissão, nem um pedido de perdão, mas algo mais complexo, uma busca por compreensão. Você não entende, Victor, respondeu Júlia finalmente. Você falhou porque construiu sua vida sobre mentiras e medo. Nós vencemos porque escolhemos verdade e conexão. Victor fechou os olhos novamente, como se absorvesse as palavras dolorosas. Meu pai me ensinou que poder era tudo, que fraqueza era imperdoável. E agora? Perguntei. O que você aprendeu nestes 5 anos? Que poder, sem propósito, é vazio. Um monitor ao lado da cama apitou, indicando alteração em seus sinais vitais. Que isolamento! É a verdadeira prisão. Uma enfermeira entrou, verificando os monitores com expressão preocupada. Precisamos encerrar a visita, informou. Ele precisa descansar. Victor fez um último esforço para falar. Júlia, Laura, não vim buscar perdão. Vim agradecer. Agradecer? Repetimos em uníssono perplexas. Por mostrarem outro caminho, mesmo que tarde demais para mim. Saímos da enfermaria em silêncio, processando o encontro inesperado. No estacionamento do hospital, Júlia finalmente falou. Nunca pensei que sentiria pena dele. Nem eu, confessei. É estranho ver alguém tão poderoso reduzido a isso. Não é apenas a condição física, observou Júlia. É o vazio. Toda aquela ambição, manipulação, crueldade. Para quê? Para terminar sozinho, sem ninguém que realmente se importe. Victor faleceu 3 dias depois. Não comparecemos ao funeral. Havia limites para nossa compaixão e precisávamos respeitar nossas próprias fronteiras emocionais. Em vez disso, naquela tarde, fizemos algo simbólico. Plantamos uma árvore no jardim do primeiro abrigo da fundação. Não em memória de Victor, mas como símbolo de transformação, de como mesmo das experiências mais sombrias podem surgir frutos de esperança. A notícia da morte de Victor mal foi notada pela imprensa. Seu nome, antes sinônimo de poder e influência, havia se tornado uma nota de rodapé na história maior do império que Júlia agora liderava com uma visão completamente diferente. Alguns meses após a morte de Victor, fui surpreendida por uma visita inesperada à fundação. Uma mulher de cerca de 60 anos, elegantemente vestida, pediu para falar comigo especificamente. Meu nome é Helena Hauser, apresentou-se. Sou prima de Germano. Voltei recentemente ao país depois de décadas no exterior. Helena explicou que havia cortado relações com a família quando jovem, precisamente por não suportar os métodos de negócios questionáveis. Acompanhara à distância a queda de Victor e a transformação liderada por Júlia. Vim porque tenho algo que pertenceu a Germano, disse ela, entregando-me um envelope amarelado. Ele me enviou pouco antes de morrer, com instruções para guardá-lo. Dentro do envelope, encontrei uma carta escrita à mão e um pendrive antigo. A carta era endereçada a Júlia, minha querida neta por escolha, não por sangue.
Se você está lendo isto, significa que falhei em corrigir pessoalmente os erros de uma vida. Construí um império com métodos que hoje me envergonham. Vi em você a chance de redenção que meu próprio filho e neto rejeitaram. No pendrive, encontrará a verdade completa sobre cada erro, cada compromisso ético, cada decisão questionável. Não para justificar, mas para que você possa verdadeiramente transformar, não apenas herdar. Confio em sua integridade mais do que jamais confiei na minha própria. O pendrive continha registros meticulosos, similares aos documentos que Cecília havia revelado, mas mais detalhados, incluindo reflexões pessoais de Germano sobre cada decisão. Ele sabia que Victor tentaria algo, explicou Helena. Por isso deixou tantas proteções no testamento e enviou-me esta salvaguarda. Esta revelação final preencheu as lacunas que ainda restavam em nossa compreensão da história. Germano não era um santo que repentinamente viu a luz. Era um homem complexo, consciente de seus erros, buscando uma forma de redenção através de Júlia. O que faremos com isto? Perguntou Júlia depois que compartilhei tudo com ela. Revelar ao público? Acho que já estamos fazendo o que deve ser feito, respondi. Transformando as empresas, reparando danos passados, criando um legado diferente. Júlia concordou. Decidimos manter os registros como lembrete privado, enquanto continuávamos o trabalho de transformação. Os anos seguintes foram de consolidação e expansão. A Fundação Novo Amanhecer tornou-se um modelo estudado internacionalmente. O Grupo Nova Aurora foi premiado como exemplo de transição ética nos negócios. Rosa, nossa primeira aliada, agora coordenava um programa nacional de treinamento para profissionais que trabalhavam com vítimas de violência. Sua filha formou-se com honras e juntou-se à equipe jurídica da Fundação, especializando-se em direitos das mulheres. Em um evento para celebrar o 5º aniversário da Fundação, Júlia e eu compartilhamos o palco para um discurso conjunto. Olhando para a plateia, sobreviventes, funcionários, apoiadores, autoridades, senti uma onda de emoção ao perceber a magnitude do que havíamos construído a partir de nossa dor. Há 10 anos, começou Júlia, sua voz clara e confiante, eu era uma prisioneira em minha própria casa, acreditando que não havia saída, que meu valor era definido por meu opressor, que estava sozinha. E há 10 anos, continuei, aprendi que às vezes o ato mais corajoso não é enfrentar seus próprios demônios, mas ajudar alguém a enfrentar os dela. Júlia sorriu, tomando minha mão. Aprendemos juntas que sobrevivência é apenas o começo, que após sobreviver, podemos curar. Após curar, podemos prosperar, e após prosperar, podemos transformar. A plateia aplaudiu, muitos com lágrimas nos olhos, pessoas que conheciam intimamente a jornada da vitimização à reconstrução. Hoje não celebramos apenas um aniversário, continuou Júlia. Celebramos cada mulher que encontrou coragem para bater em uma porta no meio da noite, pedindo ajuda. E cada pessoa que abriu essa porta, complementei, que acreditou, que apoiou, que ajudou a construir um novo caminho. Após o evento, voltamos ao meu apartamento, o mesmo onde Júlia havia aparecido naquela noite chuvosa 1 década atrás. Apesar de nossas vidas terem mudado dramaticamente, mantínhamos algumas tradições sagradas, como dividir uma garrafa de vinho barato e pizza na minha varanda. Conseguimos, não é? Refletiu Júlia, olhando para as luzes da cidade. Realmente transformamos algo terrível em algo belo. Sim, concordei. Mas o mais importante foi o que descobrimos no processo. Que somos mais fortes do que pensávamos. Isso também, sorri. Mas principalmente que a verdadeira libertação não vem apenas de escapar do abuso, mas de criar algo significativo a partir da experiência. De usar nossa história para ajudar outras pessoas a reescreverem as delas. Júlia ergueu sua taça em um brinde. A nossa história, as nossas escolhas, ao nosso futuro. E a todas as mulheres ainda presas em suas próprias versões daquele pesadelo, acrescentei. Que encontrem sua própria Laura, ou melhor, que encontrem sua própria força interior.
A noite estava clara, estrelada. Abaixo, a cidade pulsava com infinitas histórias, algumas de dor, outras de redenção. Em algum lugar, talvez naquele exato momento, outra mulher estava reunindo coragem para buscar ajuda. Outra pessoa estava abrindo uma porta, oferecendo refúgio. E assim, a roda continuava girando, uma história de vez, uma vida de cada vez. A transformação raramente vinha em gestos grandiosos, mas em pequenos atos de coragem. A coragem de pedir ajuda, a coragem de oferecer ajuda, a coragem de acreditar que outro mundo é possível. Júlia e eu sabíamos isso melhor do que ninguém. Nossa jornada havia começado com uma decisão impulsiva e desesperada de trocar de lugar, mas evoluíra para algo muito maior. Não apenas trocar identidades, mas transformar identidades. De vítimas a sobreviventes, de sobreviventes a líderes. De líderes a catalisadoras de mudança. No fim, não era sobre quem éramos antes da tempestade, mas sobre quem escolhemos nos tornar depois dela, uma escolha que fazíamos e refazíamos todos os dias, com cada mulher ajudada, cada vida tocada, cada história reescrita. E naquele momento tranquilo, sob o céu estrelado, com minha irmã gêmea ao meu lado, soube que havíamos escolhido bem. Gostou da história? Então se inscreva e deixe seu comentário. Isso me ajuda a continuar trazendo mais histórias incríveis.